Colossenses 1, ele começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu na companhia de Timóteo, um jovem que ele discipulava e que depois vai cuidar de uma igreja. E ele escreve essa carta para a igreja que nasceu na cidade de Colossos. Paulo diz aqui, aos santos e fiéis. E ele fala isso não porque ele achava que aqueles irmãos eram perfeitos e sem pecados, mas porque ele acreditava que Cristo, a morte de Cristo, nos perdoou de todos os nossos pecados. Por isso santos, por isso nós nos chamamos santos. E porque uma vez que a gente crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Então esse Espírito é quem nos ajuda a perseverar até o fim, nos mantermos fiéis a Deus até o fim. Por isso que Paulo diz santos e fiéis. Então ele continua dizendo assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes da gente seguir nessa leitura, deixa eu te explicar uma coisa. A cidade de Colossos ficava numa importante rota comercial. Então ela recebia muitos viajantes, muitos comerciantes, que até acreditavam na divindade de Cristo, mas eles traziam consigo muitas heresias sobre o verdadeiro evangelho. Eles diminuíam o valor, a importância de Cristo. E eles colocavam outras coisas para trazer a salvação para as pessoas, como adquirir conhecimento ou como coisas místicas. Então, Paulo ele escreve, mas não combatendo diretamente, acusando esses erros teológicos. Ele escreve usando uma teologia positiva, reafirmando os valores do Evangelho, reafirmando aquilo que Cristo ensinou. E ao longo do texto, ao longo da carta de Colossenses, a gente vai perceber várias vezes em que o apóstolo Paulo fez questão de reforçar a verdade do Evangelho. Vamos lá. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Paulo aqui traz a tríade da vida cristã: fé, amor e esperança. Então ele reforça isso a respeito da igreja de Colossos, que eles têm a fé em Cristo Jesus, o amor por todos os santos, que foi isso que Cristo nos ensinou, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a esperança. Nós cristãos, nós vivemos esperançando uma nova vida, o reino de Deus. Nós vivemos com a esperança que Cristo nos deu, de que um dia Ele vai transformar, fazer nova todas as coisas, novos céus, nova terra, e nós somos parte dessa nova criação, que começou com a vitória de Cristo sobre a morte. Seguindo lá no versículo 6, ele diz assim: por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O que Paulo traz aqui é como as boas novas do Evangelho, da salvação que Cristo nos trouxe, está se espalhando por todo o mundo. E ele cita aqui o plantador da igreja, esse tal de Epáfras. Bom, seguindo no versículo 9, Paulo diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. E aí ele vai falar sobre a oração que ele faz para aquela igreja. E é uma oração em duas partes. Primeiro, ele quer que eles cresçam em conhecimento, na teoria, em sabedoria sobre Deus e também na prática, tendo uma vida que reflita a fé que eles têm. E aí ele fala que ele ora assim: que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso quer dizer a fé. Lembra da tríade da fé cristã? Ele quer que a gente cresça no conhecimento de Deus, porque é o conhecimento de Deus que fortalece a nossa fé. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, que é o amor, a segunda parte desse tripé da vida cristã. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência
com alegria. E essa última parte do versículo, ele está falando sobre essa esperança nossa, que nós precisamos ser fortalecidos, manter essa esperança viva no nosso coração. Essa esperança que traz perseverança, vontade de continuar no caminho de Deus, porque nós sabemos aquilo que nos espera no final de tudo. E paciência para suportar enquanto o reino de Deus ainda não está completo. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Esse é o maior motivo da nossa gratidão a Deus. Nós não precisamos estar nos preocupando com as coisas terrenas, porque o melhor de Deus Ele nos já deu, que foi o seu próprio Filho. E Paulo nos ensina a ser gratos a Ele, porque, bom, ele diz que nós temos a herança dos santos, ou seja, nós temos herança no reino de Deus. Seguindo, ele fala assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Ele está falando de Deus, que Deus nos resgatou de um reino de trevas, do pecado, da nossa condenação eterna, e nos transportou para o reino de seu Filho amado, no reino de Cristo. E um detalhe, esse reino nós não vamos usufruir só quando a gente morrer. Esse reino já começou, nós já fazemos parte desse reino. Diz que Ele já nos transportou por esse reino. Embora ele não esteja completo, a gente tem que lidar com a maldade e o pecado desse mundo, o reino já está aí. Em quem? Cristo, em quem nós temos a redenção, ou seja, nós somos livres da punição do nosso pecado. Ele pagou o preço pela gente. Cristo nos deu a redenção, a saber, o perdão do pecado. Há uma palavra chamada cosmovisão, que significa, rapidamente, a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós entendemos ou respondemos à questão do mundo. E esse versículo, ele resume essa cosmovisão, que nós estávamos no reino de trevas e fomos transportados para o reino da luz. Nós já estamos nesse reino da luz. Então, nós precisamos deixar que essa verdade bíblica oriente as nossas decisões. Nós precisamos viver como cidadãos do reino, com valores do reino de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Esse foi o estudo dessa semana. A gente se vê na próxima. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda mensagem, a gente tenta te esclarecer um pouquinho mais e te orientar nos caminhos da palavra de Deus. É isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.